aulas da Geografia e nós vamos revisar os conteúdos que trabalhamos no primeiro bimestre, tá bom? Peguem o livro Eu Gosto de Vocês, abram na página 285, tá? Que nós vamos começar a fazer a revisão. Vocês vão me acompanhar aí pelo livro, tá bom? A gente estudou na lição 1 a vida em comunidade. A gente sabe que a gente gosta de conviver com outras pessoas, né? A gente gosta de brincar com outras pessoas, a gente gosta de conversar com outras pessoas. Essas pessoas, quando se reúnem, formam um grupo. E esses grupos acabam criando vínculos e regras em comum. Então isso daí é uma característica da comunidade. É assim que se forma uma comunidade. Elas se reúnem e quando elas se reúnem, elas criam vínculos, né? E criam regras. Que a gente sabe que para viver em comunidade existem algumas regras, não é verdade? A gente tem que respeitar a opinião do outro, não é mesmo? Nós temos que exigir nossos direitos, mas também, no caso, cumprir os nossos deveres, né? Temos que colaborar uns com os outros, não é verdade? Eu quero ajudar e eu também preciso ser ajudada. Então, é uma troca de ajuda mútua que tem na comunidade. Nós temos também o respeito das regras, que a gente sabe que nas comunidades existem regras, assim como na comunidade escolar, tá bom? A escola é um tipo de comunidade. Nela, a gente cria vínculos, a gente tem que cumprir algumas regras, nós temos nossos direitos, mas também temos que cumprir os nossos deveres, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Grupos diferentes de comunidade. Quais grupos? Quais grupos de comunidade eu faço parte? Eu faço parte da comunidade escolar, que é a escola. Eu faço parte da comunidade da igreja. Eu faço parte da comunidade do meu bairro. Então, são exemplos de comunidades ao qual eu faço parte. Tá bom? Continuando. Comunidade familiar. A família é a primeira comunidade ao qual a gente faz parte. Quando a gente nasce, a gente ainda é um bebezinho. Então, a família é a primeira comunidade que a gente tem contato. Que a gente cria laços, que a gente cria vínculos. É a nossa família, tá bom? Então, a primeira comunidade ao qual a gente faz parte é a família. Aí, depois a gente vai crescendo, a gente vai tendo outros tipos de comunidade, como a escola, tá? A comunidade escolar. Nós temos na comunidade escolar pessoas que trabalham na escola, diretores, professores, pessoal do apoio, pessoal que trabalha então, na escola, alunos, pais dos alunos. Então, todas essas pessoas fazem parte da comunidade escolar, ao qual eu faço parte, você faz parte, tá? Na comunidade escolar, a gente sabe que nós temos alguns deveres, tá? E nós temos alguns direitos. Vamos ver alguns deveres, alguns direitos da comunidade escolar? Tá lá na página 291, Direitos e Deveres da Escola. Lembra que a gente conversou lá na sala de aula sobre direitos e deveres? Que eu sou cidadã. Eu tenho meus direitos? Eu tenho. Mas para mim ter meus direitos, eu também tenho que cumprir com o meu dever de cidadã, não é verdade? Assim também é na escola. Vocês são estudantes, vocês têm o direito a ter uma boa qualidade de ensino, a ter bons professores, mas vocês também têm que deveres a cumprir. Como? Fazer as atividades de casa, respeitar os professores, colaborar com a harmonia da escola. Então, tudo isso aí são deveres que vocês também têm que cumprir, não é verdade? Nós trabalhamos também, lá na página 289, isso, sobre ser cidadão, tá? Então, vamos continuar. A gente já viu aqui, então, as comunidades, que é uma comunidade.
a comunidade que você faz parte, a comunidade que a Chamonix faz parte. Vamos continuar. Depois de direitos e deveres, a gente também viu sobre ser um cidadão. Todos nós somos cidadãos, tá? Nós cidadãos temos direito e deveres, tá? Eu como cidadã, eu tenho direito a trabalhar, a ter uma moradia, tá? A alimentação diária, tá? Ao divertimento, mas eu também tenho que cumprir alguns deveres. Eu não posso só fazer direito disso, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Eu também tenho que fazer a minha parte, eu tenho que colaborar de alguma forma, não é verdade? Então eu faço da seguinte forma: eu tenho que respeitar a lei do meu país. O país nosso tem leis e eu tenho que respeitá-las, tá? Respeitar a norma da empresa onde eu trabalho, tá? Eu trabalho no Pinguinho de Ouro, lá tem algumas regras e eu tenho que estar respeitando essas regras que lá tem, tá bom? Respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar a opinião do outro. O outro não é igual a mim, ninguém é igual a ninguém. O outro pensa diferente de mim. Se eu gosto da cor azul, o outro vai gostar da cor laranja. E eu não vou respeitar o outro porque ele gosta de uma cor diferente de mim? Não, eu tenho que respeitar o meu próximo, tá? A gente vai pensar diferente, a gente vai gostar de coisas diferentes, mas se eu respeitá-lo, ele também vai me respeitar. Então assim a gente vai conseguir o quê? Viver em harmonia, tá bom? Então os cidadãos, todos nós cidadãos, nós temos o quê? Que respeitar uns aos outros para que possamos viver em harmonia, viver bem um com o outro, tá bom? Então vocês entenderam aí sobre comunidade, tá? A Chamonix explicou aqui, fez um resumozinho aqui sobre comunidade, que está no livro de vocês, Eu Gosto. Agora a gente vai estudar a vida nos bairros, tá? Você mora num bairro, eu moro num bairro. O nome do meu bairro é um, o nome do seu bairro é outro. A gente sabe que tem o bairro rural e a gente sabe que tem o bairro urbano. Bairro rural é aquele bairro do campo. Bairro urbano é o bairro da cidade. A gente sabe que tem diferenças de um bairro para o outro, não é verdade? O rural. O que tem um bairro rural? Geralmente tem o quê? Casas, fazendas, sítios. As casas não são tão próximas uma das outras, tá? São mais afastadas. Já no bairro urbano é diferente. As casas são próximas uma das outras. Tem muitos prédios, tá? Tem muitos pontos comerciais, loja, loteria, bancos, escolas. Então um bairro ele é diferente do outro, tá? A gente agora vai ver pessoas que trabalham nesses bairros. A gente sabe que as pessoas, por exemplo, que moram num bairro urbano, eles têm mais facilidade em algumas coisas. Por exemplo, eles têm mais facilidade de comprar alguma coisa porque tem muitos mercados. Eles têm facilidade de frequentar a escola porque tem muitas escolas perto. Eles têm facilidade de ter mais condução pública, né? Ou seja, aqueles transportes públicos que são ônibus, metrô, van. A gente sabe que as pessoas que moram nas cidades urbanas têm mais o que? Iluminação nas ruas. Já no bairro rural não existe isso. As pessoas que moram no espaço rural têm mais dificuldade a esses tipos de serviços. Não tem muito comércio ou nenhum perto do bairro. Escola é a mesma coisa, geralmente não tem escola nesses bairros, então eles têm que se deslocar do bairro deles para vir para a cidade, para poder estudar. Não tem também hospital no bairro, então eles têm menos acesso a tipos de serviços, tá? Como iluminação pública, também não é um bairro muito iluminado, espaço rural. Então temos essas diferenças do espaço público para o espaço rural, do bairro público, do bairro rural, do bairro rural para o bairro urbano,
tá bom? Vimos também, tá? Sobre, deixa eu ver aqui no livro, só um minutinho. Vimos também que as pessoas de um bairro, elas podem formar uma associação de moradores. O que é isso? Eu moro no bairro A. No bairro A eu tenho muitos vizinhos, mas no meu bairro não tem iluminação pública, não tem postes de redes de eletricidade. É um bairro escuro. Então o que eu faço? Eu vou me reunir com os outros moradores desse bairro, os meus vizinhos. A gente vai discutir algumas melhorias para o nosso bairro. Ó, o nosso bairro está faltando iluminação pública. O que a gente pode fazer? A gente pode pedir na Câmara, os vereadores, para estar vendo o que eles podem estar fazendo para melhorar isso no nosso bairro. Então isso a gente chama de uma associação de moradores, ou seja, os moradores eles se reúnem para ver medidas que podem melhorar o bairro deles, tá? Como por exemplo, iluminação pública, asfaltamento, rede de esgoto, coisas que vão melhorar o bairro. Quem vai resolver isso? Sou eu? Não, a gente vai se reunir e a gente vai mandar essa proposta para a Câmara dos Vereadores, tá? Os vereadores vão se reunir e vão ver, olha, no bairro A, os moradores estão questionando que está faltando isso. A gente tem que ver o que eles estão precisando. Então, a gente se reúne para buscar melhorias para o nosso bairro. Então, isso é uma associação de moradores. Voltando no assunto que eu tinha falado, as pessoas que trabalham no espaço rural e as pessoas que trabalham no espaço urbano. No espaço rural, a gente tem pessoas que trabalham nos comércios, nos hospitais, nas farmácias, nas escolas, nos transportes públicos. Já no espaço rural, as pessoas geralmente vivem da agricultura ou da pecuária, que é a atividade de cuidar dos animais, ou da agricultura, que é aquela atividade de plantar e colher, tá? Então, as pessoas também do espaço rural e do espaço urbano, elas costumam trabalhar em locais diferentes, tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Peguem aí um caderno de geografia, lápis e borracha, que eu já volto para a explicação da atividade.